Vamos ver aqui. Bom dia, tudo certo aí? Tudo beleza? Vamos nessa. Vamos pro que interessa. Mas tudo interessa, né? Sexta-feira. Abração. Sexta-feira. Bom dia, minha casa, minha vida. Aonde estão as duas pessoas mais importantes da minha existência? Sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Hoje é aniversário de uma amiga minha, Rosana Rosa. Pode vir. Eu que errei. Rosana Rosa. RRO. Uma pessoa que eu tenho uma enorme estima. Trabalhou comigo na Editora Globo. Durante 3 anos tivemos um convívio diário, muitas vezes prolongado, além do trabalho, com bons papos e risadas, tomando cerveja. Até em fins de semana, algumas vezes. Mas um convívio muito gostoso, muito legal. Há muitos anos, há bons anos, ela está na empresa que ela está. Ela deve ter um cargo mais alto lá. E também estou pedindo ajuda para ela, né? Bom, mas hoje ela faz aniversário e é sempre especial fazer aniversário. E como eu lembrei, eu deixo aqui meu registro dos meus votos de felicidade, de alegria, de muitos anos, de muitas conquistas, de muito crescimento e de muita coisa boa na tua vida, minha amiga Rosana. Feliz aniversário, parabéns. Oh, minha nossa. Chato demais, hein? Com essa fumacinha preta também você é bem interessante, né? Hoje tá um pouquinho nebuloso agora de manhã, mas promete um dia bem bonito. Um pouquinho mais quente que ontem, já quase beirando os 30 graus de novo. Mas os inícios e finais de dia trazem aquele fresquinho, né? Aquela temperatura um pouco mais amena, né? Que caracteriza até essa época do ano. Não que tenha muito padrão, né, ultimamente, mas essa parte realmente ela é mais comum. Estamos aí chegando no meio de abril, já outono correndo, né? Em direção ao frio, né? Estamos na descendente da temperatura até lá pro meio de agosto, mais ou menos. Como será que vai estar minha vida em agosto? Um assunto, eu preciso riscar uns quadradinhos. Tá com muito quadradinho. Quadradinhos são as anotações que eu faço para os assuntos que eu toco aqui, para eu falar sobre as coisas aqui, né? E às vezes até saem muitos quadradinhos quando eu pego, por exemplo, para assistir alguns canais que me fazem pensar melhor. Eu vou fazendo anotações, guardando, segurando.
Ai, 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 cheio de pedrinha. Ó. Ó. Você vê quando não é um lugar em outro. Isso é muito perigoso, tem que estar esperto o tempo todo. Ontem foi o dia de eu assistir algumas visões um pouco parecidas, com algumas coisas em comum e com outras coisas muito opostas em relação a um assunto importante. Ele é importante porque trata de um conceito comportamental, de um conceito que a parte jurídica ainda tem, não só no Brasil, mas ainda tem dificuldade de lidar. Então eu assisti o Henri Bugalho, eu assisti o Nada Se Cria, o Gabriel, eu assisti o Cauê Moura e assisti o Rafinha. E as visões foram se modificando. E eu falo aqui um pouco, porque na verdade o que acontece? Eu concordo um pouco com cada um. Alguns em maioria e outros não. Tentar aqui narrar o quanto antes para não perder a viagem aqui, não ter que falar de novo na continuação. Agora que eu estou fazendo um vídeo de cada viagem de 20 e poucos minutos, acho que é mais agradável. Bom, na prática, o Henri, ele é um pouco mais radical, né, no conceito dele. Assim, eu não falei do que, né? O fato que gerou isso foi a condenação à prisão, em primeira instância ainda, do humorista, né? Ele é humorista, né? Danilo Gentili, sobre uma ofensa que ele... Uma peça de humor que ele fez, ou algumas vezes, né? Que ele fez contra a deputada Maria do Rosário, aquela que um cara que acabou virando presidente da República falou que não a estupraria porque ela é muito feia. E que a maioria da população achou graça ou não ligou para isso, porque não deve ter importância um parlamentar falar assim com o outro. Mas deixa para lá. A conta do retrocesso cultural que a eleição deste cara e sua turma trarão, ela vai ser bem alta. Ela vai ser mais lamentável do que a gente consegue medir. Mas volta aqui. Eu não sei, não lembro exatamente qual foi a ofensa, mas o Danilo é ofensivo. Ele tem um humor mais ácido. Particularmente eu não gosto da postura do humor dele. Ele é um conservador no humor, no conceito do que ele protege. Ele é um cara que ele teve problemas dentro da família num período específico do governo do Lula. E ele transferiu todo esse problema para a culpa do PT, do Lula, e colocou aquela ordem de exagero básica que o PT paga a conta pela própria incompetência e pela própria culpa também. Tá? E a Maria do Rosário, a deputada, se sentiu ofendida, o que é um direito dela, e processou por calúnia, difamação, denegrir a imagem, enfim. Isso só foi feito porque a lei tem permissão para isso. O que eu acho dessa lei? Eu acho que ela tem que ser usada com muita cautela. Que essas interpretações devem ser usadas com muita cautela. Concordando com o Gabriel, também falo que o Gabriel fala isso. Eu não gosto do sentido, do estilo do humor e da postura do Danilo Gentili. Não gosto. Mas
tenho que admitir que o que ele se propõe a fazer para atingir o seu público e o seu objetivo, ele o faz com muita competência. Ele não é nenhum trouxa, nenhum sem talento, ele tem talento. Assim como Anitta tem talento, assim como Lady Gaga tem talento, assim como algumas pessoas que sabemos aí estarem na mídia ganhando dinheiro, fazendo sucesso. E não é porque faz um estilo que eu não gosto que eu vou falar que é ruim. Eu não gosto, mas mal feito é diferente. Voltemos. O Henry já é categórico. Há um limite no que nós podemos falar em público, sendo pessoas públicas ou não. Há um limite. E quando ultrapassa aquele limite, que é o limite do bom senso e do relativo bom tratamento, quem se sentiu ofendido deve mesmo procurar os seus direitos. Concordo um pouco com isso. O que eu falo é que é perigoso esse tipo de interpretação. E desculpa, não é agora que isso acontece. E não são os esquerdistas que buscam isso. São qualquer um. Agora, todos sabem, é consenso, que não vai ser preso. Ele foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão. Não me perguntem por que é 6 meses e 28 dias de prisão. Mas recorre, tal. Enfim. O Gabriel já é um cara que ele concorda com tudo isso, de que o Danilo exagerou, igual ao Henry, que ele não gosta do que foi feito, que ele deixa muito claro a posição dele em relação a Maria do Rosário, sendo um apoiador do seu trabalho, né, do seu trabalho em si, do dia a dia, mas tem a ressalva de que ele não faria, e é inclusive um dos pontos que o Rafinha também concorda, ele não levaria a esta consequência. Faça também um vídeo, tire sarro, encontre podres, ou faça algo parecido com o que estão fazendo com você. Leve na esportiva, porque quando você apertar, você vai criar uma péssima imagem para si mesma e você vai dar mais cartaz e mais holofote para o outro lado, mais combustível para o outro lado. A imprensa, a esquerda não vive dizendo que a imprensa deve ser livre? E olha o que ela faz quando ela é atacada. Cara, isso é básico. Isso é básico. Claro que ela tinha direito de fazer isso, mas ela não foi bem orientada ao fazê-lo. Ela é boa pessoa. Tá? Existe uma enorme diferença entre o que o Danilo Gentili falou, que eu não me lembro aqui exatamente. É ofensa sim, mas não é ofensa do caráter de você não merece ser estuprada porque é feia. Alguém um dia vai entender o tamanho da gravidade de uma afirmação desta categoria. Cara, não vai dar pra ficar aqui não. Ainda mais esta ambulância. O cara é ruim. Sim, deu um cartaz danado pro Danilo Gentili. Agora ele vai ter material, como bem disse o Rafinha Bastos, ele vai ter material pra cacete, pra poder tripudiar dessa brincadeira. Ele vai entrar algemado no palco, ele vai fazer 4, 5 matérias na rua, ele vai na frente do Congresso, fala, olha, eu tô condenado à prisão, eu vou bater um papo com o Lula. Ou seja, deu tudo o que ele precisava, como se ele precisasse. Ele não precisa, ele tem talento. Mas claro, o talento dele vem de aproveitar essas oportunidades de humor. Isso não é ele, é qualquer um. E aí, falei mais ou menos de todos, onde o Rafinha, deixando claro que não tem laços de amizade com o Rafinha, com o Danilo, deixa muito claro que é completamente contra esse tipo de coisa. Isso é básico. Direito de expressão 100% é a linha dele. O que eu tenho algumas restrições. Mas também acho que não haveria problema disso. Agora, só para corrigir uma parte do que o Rafinha falou. Você não pode pegar você pega um vídeo público e coloca nele coisas como o seu dando,
gosta de fazer, falar sua vagabunda, sua piranha, sua galinha, sua prostituta. É assim que ele trata. E aí você vai falar, isso é direito de expressão. Espera um pouquinho, cara. Será que um cara desse não pode... não tem que responder por um tipo de atitude que isto sim é agressão. Isso é agressão. Isso não é liberdade de expressão. Inclusive, o Nando sempre se defende nos processos dizendo que usa da prerrogativa do direito individual primordial de liberdade de expressão. E isso é um exagero. Eu acho que isso tem que ser segurado. Agora, prisão, isso eu concordo plenamente com o Rafinha. Prisão, não, cara, tem muita gente para ser presa antes de Danilo Gentili. Prisão é ridículo. Não vai acontecer. Mas a condenação à prisão é, além de tudo, uma medida burra. Por que não um pedido de desculpas oficial? Por que não usar o horário, a condenação a usar o horário dele de trabalho, de direito, para fazer um documentário sobre feminicídio, por exemplo? Porque a piada dele parece que teve a ver com feminicídio. Tem certos casos que até se permite o feminicídio, né? É bem parecido com a linha que o presidente da República usou alguns anos atrás. Mas todo o conceito é um pouco burro. É claro que ela não previu, ela agiu pela emoção ao fazer isso, ao colocar esse processo em andamento. Mas realmente ela foi mal orientada no antes, no durante e no depois. Enfim, pegou mal, tá numa repercussão ruim, onde o ponto comum é esse, de que ela não precisava, e a essa consequência ela podia ter reagido de uma outra forma numa situação dessas. De uma forma mais leve, mais inteligente e menos venal. Porque ela ganhou, inclusive, uma propaganda boa que os conservadores, quaisquer que sejam, vão gostar muito de usar. De dizer que a esquerda é fascista, que a esquerda é conservadora, é censurável. Gosta de censurar. Ou seja, não se pode falar o que pensa. Senão eles entram em processo e mandam prender. E isso é importante que se coloque. Ela fez um desserviço a ela, a uma esquerda minimamente responsável, que é muito difícil, por sinal. E precisa rever essa postura. Mas o mais importante, quem disse, foi o Cauê Moura. Isso é importante. Eu vou tentar, tá perto, né? Então eu vou tentar resumir. Ele também se sentiu envergonhado ao falar, poxa, eu tenho que defender o Danilo Gentili aqui, cara. Fiz merda, né? Defender o Danilo Gentili é ruim, né? Mas ele teve que defender. Ele falou, não. Por falar, por fazer humor, não. Ele é completamente contra, ele é puto com isso. E aí ele deixa claro uma coisa também, que também denigre muito a imagem de uma visão esquerdista justa, que são os representantes da esquerda que nós temos, em todos os aspectos. Por que esse movimento conservador foi crescendo tão forte? Porque em alguns momentos confundiram direito, de igualdade, de não sei o quê, com ofensa gratuita boba, não fale assim. E ele dá bons exemplos disso. São dois exemplos muito importantes. Nos últimos dias está rolando em alguns... E estão pegando pesado em relação a isso, porque está ficando difícil de esconder a questão da homossexualidade do Carlos Bolsonaro. Ai, Jesus, olha que inteligência que ela tem. Ele mora com um suposto primo, que sabemos que não é primo. E, enfim, ele é solteiro, não tem filhos, não se relaciona, nunca se relacionou, não tem nada na vida pública dele, a vida virtual dele que ele mostra, e mostra muito, que envolve uma mulher e tudo mais, e está ficando chato de se segurar essa informação. E algumas pessoas, de longe, estão tirando sarro. Estão tirando sarro assim, tipo o Haddad mesmo. Foi atacado esses dias por ele no Twitter ou no Instagram e mandou uma brincadeira assim. E aí, Carluxo, o primo vai bem?
Porque o pessoal já está se ligando, já está meio que entrando na conversa. E aí, não precisa. Bom, precisa explicar sim. Precisa explicar o contexto inteiro, sim. Já tem pessoas, representantes das alas LGBT, que estão se ofendendo com isso. Ah, você fala isso como se fosse um defeito? É um defeito ser LGBT? E se ele for? O cara larga de ser burro. Esse representante do mimimi, além de tudo, ele é burro. Ele faz um mal para ele mesmo. Ninguém nunca, você vai acusar Cauê Moura de ter alguma vez feito uma gozação séria em relação ao movimento LGBT, a qualquer representante de ala LGBT? Você sabe que não, cara. Você sabe muito bem que não. Não precisa procurar muito. E aí o cara tem que explicar. Cara, não se trata de uma gozação por ser homossexual, porque ser homossexual é ruim. Se trata de um contexto de pessoas que são homofóbicas e misóginas e que seria extremamente vergonhoso para eles ter que explicar sobre isso, né? Esse é o contexto, essa é a intenção, não é tirar sarro de LGBT, de gay, de nada disso. É usar contra ele a arma que ele usa contra os outros. Você vai deixar, filho? Obrigado, hein? Tá? Isso é ridículo. E é essa ala de esquerda, de esquerdinha, mimimi, almofadinha, que enche o saco. Ô, mano, você não tá entendendo nada. Nada. E é aí que o Cauê tá puto. Ele fala, mano, vamos parar de dar combustível para esses idiotas. Ele sabe também do trabalho de muito boa qualidade da Maria do Rosário, há muitos anos na vida pública. Em defesa dos direitos da mulher, em defesa de criminalização, de efetivação de criminalização de prejuízos à mulher e assim por diante. Mas desculpa, que tiro errado, que tiro ruim. Sabe? A linha é exatamente essa. O Nando Moura, por exemplo, chamar alguém de anão. Ah, seu baixinho. Ele é baixinho. Ele é mais alto que eu, ou menos baixo que eu. Mas usam coisas também que enchem o saco. Enche o saco. Ah, não, ele usa bandana porque é careca. E, você entendeu? A coisa é mal usada também. Então fica aquela coisa, se é dito por mim, não tem pela minha linha não tem problema. Se é dito pela linha dos outros, tem problema. E isso prejudica muito o conceito do certo mesmo. A gente tem que parar de pensar nesse tipo de coisa. Basicamente, ruim. Foi mal. Foi muito mal o resultado dessa ação e dessa atitude da Maria do Rosário. Talvez ela não tivesse ciência do tamanho dessa repercussão, mas isso foi uma merda. Isso foi um tiro no pé, enorme. Ela conseguiu mais propaganda negativa para ela e para ala esquerda, que ainda tenta manter uma seriedade, uma dignidade. Em meio a uma hostilidade tão grande que existe hoje. É importante que essas alas conscientes, que já sofrem tanta pedrada no dia a dia,
que entendam, que nos ajudem, que ajudem a conscientizar esta massa anencéfala que se formou nos últimos anos contra tudo o que possa ser considerado inclusivo. É importante que essas pessoas não percam a linha de conduta e de atitude que essas pessoas entendam a importância das atitudes dela e repensem, porque senão fica dá combustível para o outro lado, o lado que você está tentando reconquistar, porque é importante que se reconquiste. Beleza? Tem muito mau caratismo do outro lado. Então, se a gente ficar dando combustível para esses mau caráteres, demora muito para a gente recuperar. Muito, muito, muito. Vamos ser minimamente inteligentes. Se eu que sou tão burro consigo entender isso, cara, será que essas pessoas tão maiores do que eu não vão conseguir? Poxa vida, né? Poxa vida. Vamos lá. Beijo para todos. Tchau.